Olá, paz do Senhor. A palavra de hoje vai nos falar a respeito do chamado e a capacitação de Deus para a obra dele. Glória a Deus. No livro de Ezequiel 2, vai nos contar a respeito do chamado do profeta Ezequiel durante o exílio da Babilônia. Deus ordena que Ezequiel se levanta e envia-o a um povo rebelde, de duro semblante, e capacita-o com o Espírito para entregar uma mensagem de lamento e juízo, sem medo da rejeição do povo. Glória a Deus. Antes de seguirmos com a leitura da palavra do Senhor, gostaria de pedir a você que deixe sua curtida, seu comentário, e se você ainda não nos segue, clique em seguir e vamos andar juntos compartilhando a palavra de Deus. Amém? Vamos lá para a leitura que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 2. Vamos ler do primeiro versículo ao 10. E a palavra do Senhor nos fala assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Glória a Deus. Quando Deus nos chama para fazer algo, Ele nunca vai nos chamar porque o que temos a fazer é fácil. O que temos a fazer nós já sabemos. Quando Deus nos chama para algo, é porque Ele quer nos capacitar. Ele não pega os que já estão prontos. Ele pega aquele que reconhece, que não consegue sozinho, para que Ele venha capacitar e assim possamos fazer a obra dele e glorificar o nome do Senhor. Após Ezequiel ter visto a glória de Deus, ele cai, mas é colocado de pé pelo Espírito para ouvir a palavra de Deus. E o chamado do Filho do Homem enfatiza a sua humanidade e responsabilidade. Glória a Deus. No capítulo 1, Deus dá uma visão muito grande para Ezequiel. E quando ele vê um que tinha o aspecto e semelhança da glória do Senhor, é onde ele cai, ele se põe com o rosto no chão, e ele ouvia a voz que falava com ele. E aí foi onde o Espírito Santo de Deus pegou ele pela mão e o colocou de pé, porque a glória de Deus, quando se está diante dela, a gente não consegue ficar em pé, é muito forte, a gente tem que se render a Ele. Como fala na palavra do Senhor, que num grande dia toda a língua, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará
que Jesus é o Senhor. Então, quando a gente está diante de Deus, a gente não consegue estar de pé. A gente tem que se curvar perante a glória dele. Aleluia, Jesus. E esse foi o motivo pelo qual Ezequiel estava curvado diante de Deus. Mas ali Deus chama ele para uma tarefa, uma missão muito difícil. Mas Deus alerta que o povo de Israel é um povo rebelde, obstinado e de coração duro, mas que não é para Ezequiel temer, e avisa que enfrentará oposição, e ainda descreve aqui como a sarça e espinhos, e ainda fala que ele até pode habitar em meio a escorpiões, mas que não é para ele temer, é para ele entregar a mensagem que Deus está mandando. É uma mensagem dura, é uma mensagem de lamentação, é uma mensagem de suspiro e de ais. Então não é uma mensagem qualquer, uma mensagem de vitória, uma mensagem de paz, uma mensagem de correção, porque aquele povo estava muito distante de Deus e Deus queria trazê-los de volta para a presença dele, para a adoração. E quando Deus chama Ezequiel, ele alerta sobre a missão que ele tem a fazer. Porém, ele fala para ele não temer, não temer. E independente do povo aceitar ou não a mensagem, é para ele simplesmente entregar. É isso que nós fazemos todos os dias, independente de quem está ouvindo, entenda e aceite ou não. Mas Deus nos chamou para uma grande missão de pregar a palavra dele, de compartilhar e de falar a verdade. E aqui estamos. Tem dia que é palavras de bênção, sim, tem dia que Deus dá uma palavra para nos fortalecer, para nos alegrar, mas tem dia que é de correção. E se nós vivermos só de bênção, como que vai ser a nossa vida? Nós temos que ter a correção, nós temos que ter o ensinamento. Como que nós vamos agradar o Senhor se nós estamos vivendo só de bênçãos? As bênçãos faz parte de nossa vida, nós precisamos delas, mas se nós não nos corrigirmos, não nos acertarmos diante do Senhor, a bênção não chega. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter um coração quebrantado, nós temos que ter vida com Deus, nós temos que nos consertarmos, nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite para nós entendermos qual é a vontade de Deus para nós. E nós temos que abandonar o pecado, nós temos que deixar as coisas que praticamos que nos leva para longe de Deus. Quando Jesus nos chama, ele nos chama do jeito que estamos, mas não significa que nós vamos permanecer igual. Não, a partir desse momento começa o processo da libertação, onde Deus vai nos libertando, vai limpando, vai tirando os espinhos, vai tirando as coisas que nos prendem neste mundo, para andarmos na presença dele. E quando o Senhor nos liberta, quando estamos fazendo a vontade do Senhor, o Senhor nos usa, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor nos abençoa, o Senhor é conosco. Então, é uma palavra que Ezequiel trouxe para aquele povo de correção, uma palavra dura, uma palavra onde muitos iriam rejeitar, porque aquele povo tinha um coração duro. Mas Deus avisou para Ezequiel, independente, não temas e faça o que eu te mando. E aqui ele viu a mão do Senhor que estendia para ele e dizia, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. E seguindo aqui, no capítulo 3, fala que Deus manda ele comer aquele rolo. Então abri a minha boca e me encheu e comi o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo e eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel.
E disse-me: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando Deus nos chama, né? Quando chama aqui Ezequiel para ele se pôr de pé, Deus está querendo também uma forma de nos falar: levanta-se, fique de pé, assume uma postura de prontidão, porque eu vou falar contigo, eu tenho algo na tua vida. Deus não quer a gente sentado, Deus não quer a gente parado, Deus quer nós andando em pé, prontidão, trabalhando na obra dele. Então nós temos que ter coragem, resistência, obediência, prontidão, como eu já falei, para agir ao ouvir a palavra do Senhor e fazer tudo conforme Ele nos ordena, Ele nos orienta, enfrentando tudo com fé e com força, e que nós tenhamos coragem para fazer a obra do Senhor, porque não é fácil no dia a dia, sempre vem as lutas, sempre vem as dificuldades, mas quando o Senhor nos chama, Ele é conosco, Ele nos fortalece, Ele se responsabiliza por tudo o que Ele nos ordena fazer. Então, se Deus te chamou, vai e faz a grande obra que Ele tem na tua vida. Não temas se o mundo se levantar contra você. Não tema as dificuldades, não tema as enfermidades. Vai, porque maior é Deus que te chamou. E se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar e vai fazer a obra dele. Amém? Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Se Ele tem uma ordem, se Ele te chama e se você não fizer, Ele vai chamar outro que está na prontidão. Mas quando Deus nos chama, é que Ele quer que nós fazemos. Não passe o bastão para outro, porque se nós passarmos, haverá preço a pagar. Então a palavra é dura, é difícil, mas faça aquilo que Deus te mandar. Não temas. Amém? Ponha-te de pé, esteja pronta para fazer o ide do Senhor, aquilo que Deus te mandar fazer. Não temas e não endureça o seu coração, aceita o que Deus tem para você. Amém? Essa foi a palavra que Deus me deu no dia de hoje, uma palavra para o nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos ajude todos os dias a fazer conforme a vontade dele. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.